Atenção, notícia urgente, Beatriz Frenner tá me chamando. Acidente na linha férrea, dessa vez um carro atingido pelo trem. Onde é que você tá, Beatriz? Exatamente, Matheus Fulan. A gente fala mais uma vez aqui ao vivo da cidade de Pinhais. O que vocês veem agora na imagem ao vivo do Ricardo Cunha, então, é o trem, a locomotiva saindo aqui, bem no cruzamento onde aconteceu esse acidente. A locomotiva que fica na região da Avenida Ayrton Senna, mas o acidente foi com a rua Uganda, na cidade de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Então, foi um acidente de solução mais rápida. Como vocês podem ver, o trem já está deixando o local, são cerca de 30 minutos, 40 minutos que esse acidente foi registrado. Tem viaturas sinalizando aqui o local, o cruzamento onde ocorreu a batida. E é mais um acidente envolvendo locomotiva, envolvendo trem, muito próximo do acidente da semana passada, da quinta da semana passada, que terminou infelizmente com a morte de um homem de aproximadamente 50 anos, e muito semelhante. A gente está falando de acidente em cruzamento, sinalizado com um semáforo. Vemos nesse instante, então, muitas viaturas. É um trecho da Avenida Ayrton Senna que também tem bastante movimento. Agora, início de tarde, aí, fim da manhã, ainda um pouquinho mais tranquilo, mas que costuma se acentuar ao longo da manhã. Então, mais uma batida, infelizmente, bastante... que representa bastante o perigo do que tem ocorrido na região metropolitana. A gente lembra que Curitiba é a cidade do Brasil, segundo o levantamento da NTT, que mais registra acidentes com trens. E a gente está na região metropolitana que, infelizmente, parece que vai entrando para essas estatísticas de uma forma também mais triste. O acidente envolvendo esse trem que está passando agora e o carro há poucos instantes, felizmente não terminou com vítimas fatais. As informações de testemunhas são de que uma mulher estava dirigindo o carro branco e ela teria ali, provavelmente num momento de distração, avançado sobre o cruzamento, sobre o semáforo ali, no momento em que o trem já anunciava a passagem, quando ocorreu essa batida. O que realmente chama a atenção, Matheus Fulan, que a gente está falando de um segundo acidente de trem na mesma avenida, só que num cruzamento diferente, em menos de uma semana. Gente, foi na quinta da semana passada que ocorreu aquele acidente com morte, infelizmente, do motociclista e a esposa dele, que permanece internada em estado grave no hospital. A gente atualiza, inclusive, que ela passou por 5 cirurgias, ainda ali lutando entre a vida e a morte para se recuperar, quem sabe, e poder voltar para casa. Foi aquela batida envolvendo o caminhão que transportava farinha de trigo, o trem e também mais 2 carros e a motocicleta. Nesse caso, no acidente de agora, que a gente narra ao vivo aqui no Balanço Geral, foi esse trem que já está deixando o local e também um outro carro menor, o carro branco. Segundo testemunhas, a motorista teria ali avançado nesse cruzamento quando ocorreu a batida e ela foi retirada de dentro do carro sem ferimentos também, de acordo com as testemunhas. Estava ali sentada na calçada, sendo orientada pelas pessoas no local, realmente escapou de uma situação muito pior. A família, inclusive, deixa eu trazer aqui um outro ponto para vocês, Matheus Fulan, que a família da vítima do acidente da quinta-feira passada. Você está voltando da delegacia? Eu estou voltando da delegacia, porque eu fui na delegacia liberar a moto do meu irmão para a pólice de seguro lá, né? Para ir para o mecânico. Gente, voltando para minha casa, olha aqui o acidente novamente. Como que é o nome da senhora? O meu nome é Rosivane de Abreu Santiago, eu sou irmã do Ednilson Domingos de Abreu. Ele morreu no dia 8, na quinta-feira, por esmagamento de crânio por ação contundente. Eu que tive que reconhecer o corpo dele no IML na quinta-feira. E o socorro, o atendimento para a família, gente, demorou muito para vir para mim, para a família, para nossa família. Está sendo muito difícil para mim, do lado da minha casa, ver outro acidente. Senhora, eu chamo a atenção o que ela está falando aqui, porque ela estava, neste momento, saindo da delegacia, onde está com os trâmites ainda devido à morte do irmão, da quinta-feira da semana passada. Saiu agora da delegacia e no caminho, então, para casa, esse é o trajeto da senhora, se deparou com mais um acidente. Isso mesmo. Então eu fiquei muito assustada porque eu vi o trem parado e eu falei, meu Deus, o trem deve estar passando normalmente, mas não era. Eu perguntei pro policial, ele mandou passar e não me deu informação nenhuma se era acidente. Gente, isso não pode acontecer.
tá? Eu já dei um outro depoimento. Então eu peço para as autoridades que, por favor, façam um pedido aí para nossas autoridades para fazer um planejamento urbano. Tem que ser feito um viaduto urgente para que nós, daqui da população, né, todos nós que moramos aqui nessa região, não tenha que presenciar mais um tipo de acidente como esse. Hoje, graças a Deus, não teve nenhuma vítima fatal, mas eu perdi o meu irmão, gente. E foi muito difícil para mim, que estou correndo atrás para poder amparar a minha sobrinha que é menor, a minha outra sobrinha que está com a mãe no hospital. Então eu estou passando por um momento muito difícil. Eu tenho que ver novamente um acidente. Me perdoe se eu falei alguma coisa, gente, mas isso não pode ocorrer mais do jeito que está acontecendo. Muito importante a fala da senhora. Eu agradeço. Peço para você ficar aqui, que daqui a pouco eu converso mais com você, mas para a gente reforçar. Olha só, nós trouxemos uma notícia de acidente e mais esse contexto, inclusive, da família do motociclista da batida da semana passada. Então, já tem aqui os desdobramentos de mais uma situação que acontece ao vivo aqui na nossa frente. Um acidente de trem, mais um na região metropolitana de Pinhais, muito forte. A fala aqui dos familiares dessa vítima fatal da semana passada, né, Furlan? E o que mais chama atenção ainda é mostrar, após 7 dias, mais um acidente de trem. Também com gravidade. A única exceção é que o outro acidente, uma pessoa morreu, infelizmente. E hoje a gente traz novamente mais um flagrante. Esse é o acidente da semana passada, onde o irmão dessa mulher, que acabou de conversar com a Beatriz Frenner, morreu. E ela atravessou a rua para poder ir para a delegacia liberar a moto do irmão. E aí, quando ela tá saindo, ela dá de cara com outro acidente. Gente do céu, é muita urgência a ser tomada para evitar novas tragédias. Vamos atrás da prefeitura, vamos atrás do poder público para saber o que pode ser feito para tentar evitar isso aí.